Terra de Areia, Itati. Uma oportunidade que temos, mais uma vez, de estar juntamente convosco na Rádio Comunitária Clube do Povo 98.1 FM, falando sobre segurança pública e os seus valores. Hoje, exclusivamente, está conosco o Dr. Carlos Villanova, que é um pneumologista reconhecido, renomado, com grande conhecimento na sua área médica, né, na área respiratória. E ele já está aqui conosco, logo estarei passando para ele para dar a abertura da nossa programação. Então hoje nós saímos um pouco da questão de segurança pública, instituições, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, que é o policiamento ostensivo, e a Delegacia de Polícia, Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, para falar sobre saúde, que é uma questão também de segurança, segurança em saúde. Vou fazer somente um pequeno relato das atividades do 4º Pelotão, que está centralizado em Terra de Areia e atende os municípios de Três Forquilhas e Itati, com sede em Terra de Areia. No dia 31 próximo passado, um casal foi preso em Terra de Areia por tráfico de drogas e já sendo apurada na ficha dos mesmos com antecedentes da mesma ocorrência, já em outros momentos acontecidos em Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Terra de Areia, que também estava operando junto com o 4º Pelotão, efetivo, a Força Tática do 2º BEPAT, que culminou na prisão de um homem por tráfico, né, resultando de um prejuízo com mais de R$20 mil ao criminoso, na volta de Terra de Areia, nas proximidades do centro. Foi feita averiguações após denúncia, né, encontrado dinheiro, entorpecente, além de aparelhos celulares e uma faca, que ele fazia o fracionamento da droga para usar. Encaminhado para a UBAN, para ver a questão de lesão corporal, depois encaminhado à área judiciária de Capão da Canoa, onde foi lavrado o flagrante. Isso no dia de hoje, né? O casal foi preso. E no dia 31 próximo passado, também foi preso uma pessoa, né? E um veículo automotor recolhido no dia 31, por volta das 22 horas. Um homem de 46 anos aproximadamente, na área central de Terra de Areia. Foi feito um patrulhamento, visualizaram uma motocicleta emplacada no município de Arroio do Sal, moto emplacada em Arroio do Sal, realizada abordagem e averiguação, constatado infrações administrativas como licenciamento vencido desde 2014, sem CNH. Foi feita mais uma minuciosa investigação, constatado que a moto era adulterada, com placas de um outro veículo. Então ele infringiu mais um Código Penal, né? O 311, encaminhado para o UBAN e depois a área judiciária, onde ficou preso. Então essas ocorrências, né, que atendidas no dia 31 e no dia de hoje, pelo 4º Pelotão, com o apoio da Força Tática local e também de Capão da Canoa, que atua na região, atendendo todo o litoral norte. No dia 1º deste mês, comemorou-se, né, o dia do profissional de educação física e também iniciou-se a Semana da Pátria, no dia 2, dia de hoje, né, dia do repórter fotográfico, amanhã, dia 3, dia do biólogo e do guarda civil, dia 5, dia da caridade, dia da Amazônia e também dia oficial da farmácia. Colocaram também que é o dia da raça brasileira, no dia 5. Dia 6 é dia do alfaiate e também o dia da oficialização do hino nacional brasileiro, o decreto número 171 de 1890, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Esse hino foi oficializado em 1º de setembro de 1971, através do decreto 5.700. Também no dia 7 próximo comemora-se o dia da independência do nosso Brasil. Dr. Carlos Villanova, gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação pessoal, nome completo, a naturalidade, na cidade que mora, quantos anos que mora, na sua profissão como médico, quanto tempo que atua, qual hospital ou clínicas, né, que o senhor trabalha,
e também o seu breve currículo, que eu sei que é bem grande. Fique à vontade. Tá certo. Um prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da rádio. Prazer, Cláudio. Prazer estar com o pessoal aqui de Itati, Três Forquilhas, Terra de Areia, né? Uma região muito bonita, eu estava comentando, né? Isso. Aprecio muito aqui. Me aventurei aqui no passado, uns 5 anos atrás, a plantar maracujá, mas eu vi que minha profissão é médico. É médico. O maracujá é hobby. Maracujá era um hobby. Eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre? É, Porto Alegre. Fiz toda a minha formação na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Pavilhão Pereira Filho, né? Que é uma área centro, né? De doença respiratória aqui na América Latina, né? Sim. Conhecido todo o país. Então, fiquei aproximadamente 20 anos trabalhando lá e decidi adotar aqui a região, né? Estou trabalhando aqui faz 3 anos, 3 anos não, desculpe. Eu trabalho nessa região há 15 anos. Eu vim morar aqui. Aqui na região do Litoral Norte. Litoral Norte. Há 15 anos. 15 anos. E vim morar para cá já faz 3 anos. Moro em Capão da Canoa, né? E percorro de Capivari até Torres, Passo de Torres, né? Com consultórios, né? Tramandaí, Capão, Torres e Porto Alegre. Então, Porto Alegre. Mas eu fico a maior parte do tempo aqui porque estou morando aqui. O senhor atende convênios? Atendo convênios, atendo IP, Unimed, Cabergues, JAP, né? Particulares. Associações eu não conheço nenhuma, né? Sim. E dentro do hospital, daí tem algum plantão que o senhor faz ou não? Não. Plantão eu não faço mais, mas o meu hospital de origem para encaminhamento, algum caso mais grave, eu acabo vendo na Santa Casa. Santa Casa. É. Então, praticamente, hoje eu atuo aqui na região, né? Com essa pandemia que teve aí, a dificuldade de atender em Porto Alegre pelos protocolos todos de segurança, acabei então mais ainda me vinculando aqui. Correto. Então, o senhor tem formação pela PUC, mestrado na URGS? Isso, fiz formação toda, né, de faculdade na PUC, depois mestrado e doutorado na URGS, né? Então, professor também? Fui professor na antiga Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, agora é a Universidade de Ciências Médicas, né, que é ligada à Santa Casa, tanto na área de clínica médica como na área de farmacologia também, né? Então, pesquisador, né, com o falecido professor Bruno Palombini, ele era muito conhecido na Santa Casa, professor Sim. Nelson Porto, né? Então, uma turma muito de peso, conceituada, né? Conceituada, né? Então, pude fazer uma formação bem sólida, né? O senhor atua há mais de 20 anos, então, nessa área de... Bem mais. Bem mais. Eu me formei em 89, né? 89 na PUC, 90, 91, 92, eu fiz residência médica na Santa Casa, né? Que é o Pavilhão Pereira Filho. Sim. Que é uma referência, né? Era uma referência na época, continua sendo, né? Hoje os transplantes realizados, a maioria dos transplantes pulmonares no Brasil são feitos lá no Pereira Filho, liderados pelo professor Camargo, né? JJ Camargo, conhecidíssimo também. Então, é um grupo, né, reconhecido internacionalmente. O senhor morou em Porto Alegre, basicamente é natural de lá, conhece bastante a região, além de todos a região norte, sul. Ali na região sul tinha um hospital Parque Belém. Sim. Agora está fechado. Está desativado, né? Infelizmente. Chegou a ser um sanatório, né? Que trabalhava exclusivamente nessa área. Isso, há muitos anos atrás, né? Era o sanatório Parque Belém. Parque Belém. Tinha o sanatório que funciona até hoje, que é o Sanatório Partenon, que atende basicamente a tuberculose, né? E eram hospitais, né, também muito procurados na região. Infelizmente, nós temos algumas unidades fechadas. Infelizmente. Né? De acordo com a situação que nós estamos enfrentando, né? Eu falo nós porque nós fazemos parte da comunidade e um prédio daquele potencial ocioso, e tinham comprado até equipamentos, depois acabaram, não sei se realocando eles, que a gente não acompanhou. Tinha até a questão de alguma investidura do município, né, com relação a quem gerenciava aquela unidade hospitalar. Mas bem, vamos entrar no assunto com uma pauta aqui, um senhor. Eu
estava fazendo um levantamento de... Isso está na mídia, né? Isso não é coisa que a gente fala aqui de nós mesmos. A gente fica pesquisando para ver como é que se encontra hoje o quadro a nível de Brasil, dos vacinados. Ontem foi feito um relatório, né? Então hoje provavelmente já passou acima desses números, mais de 132 milhões de pessoas vacinadas, a princípio com a primeira dose. Segundo informações dos dados estatísticos, 61,96% da população brasileira. Só que eles estão somando em cima dos 211 milhões. Ao critério da Organização Mundial de Saúde é de 18 anos para cima, e 18 anos para baixo são os menores que têm algum problema de saúde. Nós temos visto alguns municípios que já estão vacinando menores sem ter algum problema de saúde. O senhor pode falar alguma coisa sobre esse assunto, na sua característica de conhecimento, se isso tem alguma coisa que diga que não possa? Por que 18 anos para baixo tinha alguma dúvida, ou era somente para ter as vacinas para atingir o grupo mais de risco? Num primeiro momento, né, Cláudio, como havia poucas doses disponíveis, né, se deu preferência para os grupos de alto risco, que eram os idosos, né? No início lá da pandemia, a mortalidade maior era no grupo acima de 65 anos e em pessoas com comorbidades, que tinham doenças graves, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, transplantados, enfim, pacientes com câncer. Então a prioridade foi essa. Com o aumento, né, da disponibilidade das doses de vacina, foi ampliando, né? E aí começou a se dividir por faixas etárias. E hoje, né, o Brasil sempre teve tradição em vacinação. O Brasil sempre foi um exemplo para o mundo todo, né? As nossas campanhas de outras pandemias, em questão de poucos meses, a população toda estava vacinada, né? Nós temos assim, uma capacidade, né, de vacinar 1 milhão a 2 milhões de pessoas por dia. O SUS consegue abranger em todos os municípios, com pessoal treinado, com unidades básicas de saúde para vacinar, e nenhum lugar do mundo tem isso. É aqui, né? Correto. Se a vacina estiver disponível, nós temos condições de levar em qualquer lugar do país. E com essa, então, a disponibilidade começou, então, a aumentar a demanda, e nós estamos, então, agora, hoje, na faixa dos 18 anos. Né? Certo. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Você precisa ter pelo menos 70% da população vacinada para que você possa proteger, né, aqueles que não podem se vacinar de adquirirem a doença. É o que eles chamam de imunidade de rebanho. Correto. Né? Porque tem pessoas que não podem se vacinar. E por que alguns entraram com um tipo de preconceito quando se fala imunidade de rebanho, como se as pessoas fossem gado? Por que será que as pessoas acham que o rebanho se conduz somente aos animais que estão no campo e não é o grupo de pessoas que estão vulneráveis numa situação de protegê-las no grupo específico? A visão é essa, claro, da saúde, né? Claro. Eu quando eu falo tecnicamente de saúde. Eu sei que essa questão de imunização, de tratamento do Covid, ela tomou um rumo político. Eu não entro nessa. O senhor se isenta dessa me isento dessa. O senhor é saúde. O meu negócio é saúde. É ciência. É ciência. Bom, o pessoal vai discutir, porque imunidade, o nome é de rebanho, porque tu é disso. Cientificamente. Não. Cientificamente é o termo que a gente usa, porque quando você atinge esse número, né, isso a gente usou... 70% da dose única e com a segunda dose? E com a segunda dose. Tá. Para esse tipo de vacina, né? Sim. Para outras vacinas, por exemplo, sarampo, coqueluche, enfim, outras doenças que a gente costuma dar uma dose única, não há problema nenhum. Mas para essa, a grande maioria das vacinas requer 2 doses. Nesse número que tem esse levantamento, que atinge 61,96% da população vacinada com a primeira dose, e na segunda dose ou com dose única, mais de 63 milhões de pessoas. Isso dá 30% da população, somando 211 milhões. Na matemática que foi feita. Hipoteticamente, são 140 milhões de pessoas. De 18 anos para cima, dá 140 milhões de pessoas. Hoje nós estaríamos com 45% da segunda dose. E da primeira dose, 94%. Correto.
Correto. No estado do Rio Grande do Sul são 11 milhões de habitantes. Hoje nós temos 7 milhões com a primeira dose e 4 milhões com a segunda dose. O que corresponde a 36% da população na segunda dose e 66% na primeira dose. Da mesma forma, 9 milhões de 11, tira 2 dos 18 anos. Hipoteticamente, hoje nós teríamos com 79% na primeira dose e 45% na segunda dose. São números hipotéticos. A primeira é somada toda a população. Lhe pergunto, no seu ponto de vista sobre as doenças respiratórias, é natural que isso ocorra em tempo, devido às poluições? Ou esse caso do SARS-CoV seria algo relacionado ao laboratório? Essa é uma dúvida, né, que está no ar. Nós não temos resposta para isso, né? Se surgiu um laboratório, se surgiu lá no mercado chinês, não se sabe exatamente, né? O que se sabe é que essas doenças infecto-contagiosas, elas necessitam do contato humano com animais. Com a AIDS foi assim, o homem teve que ter contato com o macaco, né? É assim com a febre amarela e o mosquito, é assim com a dengue e o mosquito. Todas essas doenças, a gripe aviária, sim, com as aves, enfim. Então, precisa desse contato com o animal, né? E, havendo esse contato próximo com o animal, ocorrem mutações desses vírus. O coronavírus é conhecido. Nós já conhecemos ele há décadas, né? Ele nos causava um resfriado comum, aquele resfriadinho que a gente tinha quando criança, nariz correndo, um mal-estar, que a mãe dava um chá, dava uma cibalena, não sei se tu lembra da cibalena. Lembro, cibalena. Era uma cibalena, um chá. Melhorar a cibalena. Isso, dava uma cibalena, melhorava, um chá quente tu melhorava, era isso. Esse era o coronavírus da época, né? Como ele cruzou com o coronavírus do morcego, e aí, né, ou do pangolim, né, surgiu um novo tipo de coronavírus e ele causou doença mais grave e contagia com mais facilidade. E aí trouxe para o homem, né? E é uma doença, Cláudio, que veio para ficar, infelizmente. Essa vai nos acompanhar. Eu não gostaria de dizer isso, mas veio para ficar. E ela vem se mudando, né? Ela vem mudando, que nem a gripe. As chamadas deltas, né? Isso, a gripe foi a mesma coisa. Todo ano ela muda. Todo ano vacina nova. Esse coronavírus, ele altera e nós vamos ter novos e vamos ter que nos adaptar a essa situação. Tá, a questão. Como nós estamos, né? Nós estamos aqui com um certo distanciamento, viu? Marta na mesa, a dona Andréia está lá no telefone. Ele acompanha algumas pessoas, né? Eu vi chegando ali agora há pouco. Quem são? É minha esposa e meu filho. Tá. Eu dei um alô para eles ali quando eu fui buscar água para o senhor, né? Como é que é o nome dela? Alessandra e Gabriel. Alessandro e Gabriel estão ali na sala juntamente com a Andréia, né? Sejam bem-vindos aqui também, acompanhando o Dr. Carlos Villanova. O que acontece? Então, nós estamos sem máscara pelo distanciamento que nós nos encontramos. Sobre o uso, né, da máscara e os demais protocolos, atingindo essa gama dos 70%, é viável nós continuarmos com os protocolos naturais e continuarmos com o uso de máscara? Atualmente, sim, Cláudio. Né? Que ainda nós não... vê que nenhum país do mundo conseguiu ainda dominar a doença, né? Veja lá Israel, que vacinou quase toda a população, o Reino Unido, né, que deram um salto, mas com novas variantes, começa a ter novas doenças novamente. Então se vê aí que, mesmo vacinados, isso não impede que outros variantes, né? Eu gosto de esperar o que criar um variante para a pessoa entender. Sim. Bem de uma forma simples. Quando a gente vai fazer uma cópia, um xerox, né? Você bota a folha para fazer cópias. Quanto mais cópias você faz, existe o risco de ser uma cópia errada, uma folha torta, sai riscada e você tira e joga fora. Aquela cópia torta é uma variante, que a gente, quando faz errado, despreza e joga fora. O vírus não, aquela variante, aquela cópia errada, ela vai se copiar a si mesma. Entendeu? E aí vai formar novas cópias totalmente diferentes da original, e ao fazer muitas, ela vai gerar cópias erradas.
e novas variações. Mas entendeu? ela se multiplica no ar ou ela se multiplica no organismo da pessoa? No organismo. O vírus, ele é a gente chama de parasita intracelular obrigatório. Ele precisa da gente. Sem o corpo humano, ele não consegue se multiplicar. E também não consegue ficar vivo. E não consegue ficar vivo. Ele precisa... Tem um estudo que diga alguma coisa que tem algum tempo que ele morra antes de atingir o organismo ou não? Não se sabe exatamente quanto tempo ele fica na superfície. O pessoal aí fez cálculos em torno de horas, né? 4 a 6 horas, 8 horas, né? Mas ele não dura muito tempo. Ele precisa estar no corpo humano. Ele precisa da gente. Como se fosse um carrapato. Sim. O carrapato precisa estar ali no gado, do sangue, senão ele morre, né? É mais ou menos isso. Uma comparação assim grosseira. Não, mas é bom porque é uma linguagem entender, mais próxima do nosso conhecimento. Ele é um carrapato que precisa entrar dentro do corpo para poder se alimentar e se multiplicar. É isso. Né? Dentro da variante também tem uma indagação. As pessoas que estão em casa queiram mandar perguntas para nós via WhatsApp ou pelo telefone, a gente percorre aqui, de acordo com uma pergunta, se ela não for repetida, a gente faz a pergunta, passamos para o Dr. Carlos, que ele, de bom grado, vai nos atender. No seu conhecimento sobre as variantes, né, esses fenômenos são naturais ou são circunstanciais da virose? Ou seja, ela acontece de uma forma natural, que ela tem que se multiplicar porque ela tem necessidade de manter essa vida para matar o outro ser, porque ela vai subtrair outras vidas, né? Certo. Isso é uma coisa misteriosa para nós, mas dentro do campo científico do laboratório de pesquisa, tem alguma resposta significativa Sim. para nós que estamos preocupados com isso? O vírus, ele precisa se multiplicar. Ele precisa ter filhos. A função dele é essa, é se multiplicar, tá? E aí ele precisa de uma célula humana para fazer isso. Enquanto tiver pessoas para que ele possa, né, encontrar, adentrar dentro do corpo da pessoa e ali se multiplicar, ele vai continuar gerando novos vírus. Por isso que, por que a gente fica distanciado? Nós estamos a mais ou menos 2 metros um do outro. Vamos imaginar que eu esteja com o vírus. Eu estou com ele, digamos, tá? A 2 metros eu não consigo passar o vírus para você. E se eu não consigo passar para você, você não vai ter o vírus. E não tendo o vírus, ele não vai seguir a jornada dele. Né? Encerra o ciclo. O ciclo dele. A máscara. Por que eu ponho a máscara? Mesma coisa. Como ele se dissemina por gotículas de saliva e por névoas que a gente expele quando está conversando e falando, a máscara funciona como um anteparo, uma barreira. Você bota uma barreira. Faz um filtro. Não precisa nem assim ser muito inteligente para entender isso. Você bota uma barreira, é óbvio que vai impedir que a saliva e essas gotículas vão para o ar. Certo. Tá? Então isso não se discute. Eu sei que o pessoal, a máscara. Não, a máscara. Senão o cirurgião não ia usar máscara. Há séculos que o cirurgião usa máscara. Isso. Ele vai fazer uma cirurgia, operar uma pessoa. Tu nunca vai ver um cirurgião sem máscara ali operando. Por quê? Porque ele está respirando ali em cima da pessoa. Imagina um corpo aberto e o sujeito ali respirando em cima vai infectar uma barriga, um pulmão, um coração. A pessoa vai morrer de infecção. Sim. Então se usa máscara muito... Até a transpiração, que até os auxiliares estão na volta secando o suor. Exatamente. Né? Então, isso aí existe há séculos. Né? Então não se discute máscara. Quando ouve alguém falar que a máscara... prejudica o pulmão, isso é fake news, isso não existe, né? Sim. Está comprovado há muitos e muitos anos. Então precisamos usar. Outra coisa, o senhor como médico, o senhor prescreve medicamentos. Sim. Tá. Nós temos alguns tipos de medicamentos, antes desse momento que nós estamos enfrentando, e ainda circula na rede de farmácia, se tu vai pegar um medicamento, se tu vai ler o que está na bula, tu fica chocado e tu não toma. Por tanto tipo de reações adversas que consta na bula. Todos os medicamentos vêm as informações químicas, né, laboratoriais, para que serve, quantidade e efeitos colaterais. Todos eles informam isso. Os médicos, os doutores, têm autonomia para fazer isso. Dentro de toda essa polêmica, mas trazendo para a área da ciência, que foi polemizado, politicado, sobre a questão de uso de medicamentos chamados o preventivo, né, o tratamento precoce.
As pessoas estão até com medo de falar sobre esse assunto, porque acham que tu vai para o tribunal, né? Os médicos, doutores, têm autonomia de exercício da sua função, do seu conhecimento científico, de prescrever aquilo porque já foi experimentado. O que o senhor diz a respeito desse assunto? O senhor pode nos comunicar? Claro, Cláudio. Só um comentário. A diferença de um remédio para um veneno, sabe qual é? A dose. A dose. A dose. Por exemplo, água. Dependendo da dose, da quantidade que você tomar, ela vai te fazer mal. Então, é só a dose. Qualquer coisa. Leite. Por isso que farmácias e drogarias, né? Drogarias, é uma droga. Né? Depende da dose. Né? Então, você pode transformar um produto simples num veneno. É só... E nós temos pessoas hipocondríacas, né? Que tomam remédio por conta e excessivamente. Exatamente. Então, eu acredito, a minha ideia, o médico ele tem autonomia, como tu disse. Eu fiz uma formação, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência médica, 3 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, 20 anos de experiência. Eu acho que eu tenho algum conhecimento, né? Tem uma bagagem de conhecimento. Para poder dizer, olha, se você tomar uma aspirina, ou se você tomar uma penicilina, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu tenho autonomia para isso. O que eu não posso fazer como médico é ir para as mídias, eu chegar aqui agora e dizer, olha, o medicamento X cura, melhora. Eu não posso fazer isso. Porque esse medicamento que para ti faz bem, talvez para o Marco, né? Vilmar. Para o Vilmar faça mal. Porque talvez ele tenha o organismo dele é diferente. Eu não posso dar o mesmo medicamento, senão era fácil. Bom, tem que ter o estudo patológico do paciente. Exatamente, né? Tem um paciente que é diabético, o outro é asmático, o outro é alérgico, o outro fez transplante, o outro não pode usar tal medicamento. Então, ele é individualizado. O que aconteceu com essa pandemia é que se pregou medicamentos, entendeu? Para ser usado generalizadamente por todos, quando isso não pode, né? Agora, eu dentro do meu consultório, eu vou analisar cada situação e vou receitar aquilo que eu considero o adequado para aquela pessoa. Porque se fala muito, doutor, a questão de alguns remédios que foram feitos para um tipo de tratamento. Descobriu-se depois que alguns remédios podiam ser usados para outro tipo de situação, a clínica do paciente. Tem medicamentos que o senhor conhece, poderia até citar. Um medicamento foi feito para tal situação. E depois, tratando outros casos, ele surgiu efeito também de melhora de uma questão que ele não foi fabricado para aquela função. Assim encontra-se, talvez, algum grupo desses remédios que criou-se uma polêmica que tal medicamento não poderia ser administrado porque a função dele não era aquela. O que eu penso sobre os medicamentos usados no coronavírus, né? A gente sabe que vírus não responde a tratamento. Não tem tratamento para vírus. Só vacina. Né? Vacina é o tratamento. Vacina é a prevenção. Alguns vírus se descobriu alguns tipos de medicamentos que podem agir contra eles. Por exemplo, AIDS. Se pesquisou aí morreu muita gente, muitos anos, e agora se sabe que alguns medicamentos agem contra o vírus da AIDS e as pessoas hoje estão bem, né? É uma doença que funciona. A influenza, que é a gripe, tem medicamentos específicos para ela. Se você der para ela nas primeiras 48 horas, você corta a doença. Tamiflu, né? Hepatite. Tem alguns medicamentos que agem. A pessoa antes morria de cirrose. Hoje tem antirretrovirais que atuam no vírus da hepatite e a pessoa fica bem. Então, mas são poucos, porque nós temos centenas e milhares de vírus. No coronavírus não tem medicamento específico. O que aconteceu e o que é o meu pensamento? É o meu. Né? Se eu estou numa guerra, né? Vou para uma guerra. Se tu me oferecer um canivete, olha, os caras lá tem tanque, tem canhão, tem... O que eu posso te dar é um canivete. Eu aceito. Eu vou de canivete. Eu só tenho aquilo ali. Meio de defesa. É só meu meio de defesa, eu vou aceitar. Tá? Então, tem drogas que apresentam indícios que melhoram a doença causada pelo Covid-19. Há indícios, não tem provas. Né? Diminui a carga viral,
diminui o período de sintomas, diminui o período de hospitalização, me serve. E essa era a missão específica, acredito, dentro desses remédios, medicamentos que foram citados, que nós não estamos citando aqui, mas estamos conjecturando, desses remédios, desses medicamentos. Diminuir a hospitalização, diminuir o caso de internação UTI. E daí, aqueles que correspondendo com esses medicamentos, evitariam de congestionar a rede pública de saúde. Esse foi um dos objetivos, embora que não foi tão falado sobre esse assunto da maneira que nós estamos exponenciando aqui. Isso. Né? Centrados, conversando. Então, dentro do grupo do Brasil, aí, nas políticas partidárias, eles levaram para um viés ideológico para o vírus da politicagem ficou até pior do que o próprio vírus que nós estamos tratando aqui, conversando sobre esse assunto do SARS-CoV-19. Então, as pessoas dentro da sua mente, né, engenhosas para de autodestruição, como o senhor disse, nós estamos enfrentando realmente um tipo de guerra, uma guerra biológica, né, um adversário invisível e que talvez, porque essas vacinas não tiveram tempo viável também de experimentação, o tempo viável era um pouco mais prolongado, mas devido à necessidade emergencial que a saúde do mundo estava passando, usaram-se cobaias e teve alguns resultados que foi significativo para lançar no mercado as vacinas. Então, o que eu lhe pergunto? Sobre a questão, dois fatores, né? Eu falo aqui dos pilares, quando eu falo segurança pública, nós temos 3 pilares fundamentais no município, no estado ou na nação. Educação, saúde e segurança pública. São 3 pilares. Só que para ter esses pilares nós precisamos ter economia, senão elas não conseguem fluir. O que acontece? Nós tivemos os mercados fechados, pessoas perdendo seus empregos, eles fizeram um pavor, eu acho que maior do que aquilo, porque tinha que botar o medo nas pessoas, que nosso povo ainda não está bem catequizado com relação ao comportamento de enfrentar algumas situações. O pessoal do Oriente, aonde veio propriamente a origem dessa virose, os vizinhos ali, o Japão, são pessoas que vivem atormentadas por cataclismas e enfrentam problemas adversos. E pela cultura deles, eles são... diz que é para fazer isso, vão fazer assim corretamente. O Brasil já não tem essa cultura. Então, avançou-se muito, né, na questão e acabaram alguns perdendo-se no caminho. E de uma forma precoce, alguém que abriu o mercado teve que fechar, outras perderam o emprego e a economia retrocedeu um pouco. O que o senhor fala sobre esse aspecto? A minha opinião é que economia e saúde andam juntos. Tu não tem como separar uma coisa da outra, né? Uma pessoa que não tem saúde não consegue produzir, consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. E, da mesma forma, né? Não adianta você botar uma pessoa a trabalhar se ela está adoentada, se ela pode afetar outras pessoas. Então, tem que ter muito cuidado, né, nesses 2 tópicos, né? O que desde o início tem se falado? As pessoas doentes, elas precisam ficar isoladas. Quem está doente precisa se isolar. Isso não se discute. Sim. Né? As pessoas que não estão doentes precisam manter os cuidados. Nós no início não fizemos isso. Demorou para o pessoal entender o distanciamento, para entender o uso da máscara, né? Foi difícil, agora não. Você vai num restaurante, você vai numa loja, está funcionando. Mas no início não foi assim. Então aí, se não houvesse o distanciamento, se não houvesse o uso de máscara desde o início, né? As pessoas iam se contaminar muito mais. Então, nós não tivemos na largada, digamos assim, nos primeiros 6 meses ali. Alguns protocolos meio perdidos. Isso, até não se tinha uma ideia, entendeu? Havia uma posição de nível central, uma posição estadual, uma posição municipal, uma posição de médicos puxando para cá, outros médicos puxando, estava meio... Até a própria Organização Mundial de Saúde, ela lançou alguns, depois ela retrocedeu, mudou. Isso, a Organização Mundial... Mas dá para entender porque é uma coisa nova, entendeu? Uma doença assim que nos pegou assim de surpresa, a gente não estava acostumado com isso. A última vez foi a gripe espanhola, que a gente nós não conhecemos, em 1918.
De lá para cá, nós não tivemos mais isso. E nós vimos pessoas centenárias que passaram pela Primeira Guerra, depois teve a Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial, algumas revoluções que aconteceram no período, né? O tempo do regime militar, e chegou-se com vida e venceram até o venceram, convite. isso, exatamente. Tem uns pessoas até em Terra de Areia, 102 anos de idade ali. Isso aí. Eu vou fazer aqui, falar sobre os apoiadores que apoiam nossa programação. Depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor que veio da mídia. O apoio aqui da nossa programação Segurança Pública e os seus valores. Temos a pousada Paradouro da Roça, doutor. Aqui, ó, na costa do Morro, Itati. Opa! Aqui na Roda do Sol. Na pessoa do seu Charles Agostinho, do seu Darlan. Ali o senhor tem uma pousada, tem café colonial, depois tem um passeio para conhecer as rotas turísticas da região. É um lugar para que saia da localidade que está, nos grandes movimentos do centro da cidade, e venha para desfrutar a beleza natural da nossa região aqui. Para Douro, né, e Pousada da Roça. Vereador Zeca, o seu slogan, coragem e humildade para fazer a diferença. Vereador Zeca é aqui de Três Forquilhas. CDL de Terra de Areia, na pessoa do presidente Amilcar Knevitz, auxiliando os empreendedores do município e da nossa região. Vigilância AME, zelando pelo seu patrimônio 24 horas por dia, na pessoa do senhor Márcio Eberhardt, mais conhecido como Márcio Barata. Esses são nossos apoiadores. Obrigado pelo apoio de vocês. E aqui vamos ler quem que está nos acompanhando. A minha esposa está ali mandando um monte de coraçãozinho para mim. Eu chamo ela de meu bichinho. Opa. Eu chamo ela de meu bichinho, doutor, porque depois ela fica brava comigo. A dona Genesi, boa noite. O Zico Jacob também está assistindo. O Veri Grosso, que é o pastor, que é meu primo, também está assistindo. O pastor Nilo também está assistindo, nos acompanhando. A dona Poranci Farias também, dando uma boa noite, um alô para nós. O Neide Witt está nos acompanhando. E a minha esposa diz obrigado pela disponibilidade do senhor, né, o doutor, em participar do programa, nos trazer informações e orientações muito importantes para todos nós. Que Jesus lhe abençoe, a você e sua família, doutor Carlos. Obrigado. Minha esposa me deu essa saudação aqui especial. Manda um abraço. Obrigado, ela está agradecendo. Dirceu Melo Bobsin de Maquiné também está nos acompanhando. Silei Fátima Macedo também está assistindo. Além dessas pessoas que estão aqui, o Vilmar deve ter outras relações de pessoas ali. Grupo de Segurança Pública a nível de Estado, a nível de país, Grupo Colegas Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, os veteranos, né, desde soldado a coronel, estão nos acompanhando também. Eu multiplico nessas mídias, né, que são os nossos amigos, nossos conhecidos. O pessoal aqui do Morro do Chapéu, lá do bairro Campo Novo, Zona Sul de Porto Alegre, também está nos acompanhando. Saíram daqui, foram morar para lá, e nós temos amigos aqui e lá. Pessoal de Gravataí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, são pessoas que saíram daqui também e estão morando nessas localidades. Talvez o senhor tenha respondido aqui, mas eu vou mencionar que não disse o nome. A maioria das pessoas já estão conscientizadas dos cuidados que devemos tomar. Com isso, já poderíamos voltar com eventos presenciais. Evento de rua, por exemplo. O senhor poderia dizer se isso é de acordo com o gestor, mas de acordo com a saúde, o que o senhor acha? Evento de rua, evento presenciais. Já estão acontecendo, né, Cláudio? Hoje mesmo vim escutando a Rádio Gaúcha e estão já debatendo e conversando sobre a volta ao público para os estádios de futebol. 40%. 40%, um número limitado, parece que 2.500 pessoas no estádio. Né? Isso vai manter, sempre seguindo a mesma regra, não tem mistério. Distanciamento e máscara, né? E a lavagem das mãos com álcool gel. Isso sendo observado, não há problema de ter reuniões, de ter cultos em igrejas, de ter, enfim, qualquer local que haja aglomeração de pessoas, desde que haja esses protocolos de segurança. E na área de segurança existem protocolos que têm que ser seguidos. As empresas, os empreendedores têm que ter um plano de trabalho. Tem que ter um plano de trabalho, né? Vamos falar que vi que alguns pastores ali estão nos assistindo. Por exemplo, as igrejas hoje foram as grandes hoje prejudicadas, né? Porque o que acontece dentro de uma igreja? Como se canta
Uma igreja a pessoa se confraterniza, né? Tá junto. É um local que o vírus pode, né, se disseminar. Então, as regras ali têm que ser observadas, né? Bom, em vez de talvez cantar o hino, vamos ter que botar um hino na caixa de som, sei lá, as pessoas vão sentar em determinados locais. É uma adaptação que nós precisamos fazer, né, em qualquer local, né? E nós vamos ter que... É assim. Infelizmente, o mundo mudou, né? Nós não vamos mais voltar atrás. Reinventando-se. Estamos nos reinventando. Né? Eu no consultório, sento um paciente aqui, outro paciente lá, vem com máscara. Não é aconselhado que... Antes vinha... É comum aqui, né? Eu noto isso, né? Na região, vai um familiar, vai 3, 4 junto, né? Não dá mais, vai ter que ir um só, ou só vai entrar um dentro do consultório. Então, são coisas que nós temos que nos adaptar. Se não nos adaptarmos, nós vamos ser os vetores que vão transmitir o vírus. Sim. E aí a doença fica mais tempo entre nós. Eu soube, mas eu não vou citar os nomes das pessoas que o senhor tratou aqui na região e logrou êxito, né? Tem alguma coisa que o senhor poderia dizer de uma forma de tratamento ou alguma coisa, só orientações que o senhor possa alcançar? Assim, como prevenção. Claro, uma vez que a pessoa adoeceu, vamos partir daí, a pessoa adoeceu, está doente, né? Eu não sou a favor de automedicação, para nada, não só para o coronavírus, mas para nada, né? Por quê? Porque a automedicação ela pode mascarar um quadro mais grave. E trazer um outro problema. Claro, que você tome um chá ali, um remedinho simples, 1 dia, 2, está bem. Tá, mas se a coisa se prolongou, já passou 1 semana, 10 dias, né? Não tem por que você ficar em casa se tratando. Tem que procurar recurso médico. Eu sei que é uma cultura brasileira, né? Da gente ficar em casa ali, tomando remédio. Tem uma nossa região aqui. Isso, eu cansei de atender gente aqui, que eu chegava na casa, a pessoa tinha tomado já um kit lá de 10, 15 remédios por conta própria. Porque o vizinho falou, o amigo mandou. Aí dificulta um tratamento, né? Eu acho que o tratamento é médico que faz. Então você tem que ser avaliado. Tem que ser avaliada, mas com uma doença como essa, tem que passar por um médico. Se ela se tornou mais grave, como é que eu sei que é mais grave? Quando aparece o cansaço ou a falta de ar. Enquanto tiver febre, dor no corpo, sintomas de gripe comum, você está ali tratando com o seu médico da comunidade. Agora, apareceu o cansaço, não dá para ficar mais ali. Que é o erro que as pessoas cometem, entendeu? Começou a cansar, a falta de ar, continua ali, tentando com um médico não especialista. Você precisa ir no especialista. Por quê? Não é que eu queira puxar para o meu lado. Eu passei 20, 30 anos estudando pneumonia. Pneumonia simples, pneumonia grave, pneumonia tuberculosa, pneumonia por vírus, pneumonia por fungo. Então, eu tenho experiência sobre isso, né? É que nem eu quis meter a plantar maracujá. Não dá. Como é que eu vou ali? Estudei, entendeu? Estudei ali 1 ano. Mas não dá, não tenho o tato. A experiência do dia a dia do agricultor. Onde é que o senhor fez? Desculpa, aqui mesmo? Foi aqui, ó, tem um morro aqui que parece um umbigo de laranja. Aqui, Morro de Chapéu. Morro de Chapéu. Tá? Não dá, eu estudei tudo, Cláudio, sabe? Estudei, fui, mas como é que faz, como é que não já estava pensando até no suco. Tudo, já pensava. Mas não dá, eu não tenho a experiência para isso. O senhor sabe que é a mangangava que faz a polarização? Sei. E aqui não tem muito, então a gente fazia com a mão. Com a mão. Né? Isso. Com os dedos. Fiz isso, eu mesmo fui lá. Que beleza. Né? Não, mas foi uma terapia Uma também. terapia, foi uma terapia. Gostei da região e acabei vindo para cá. Mas eu não posso, cada um na sua. Então, pneumonia grave, como é causada pelo Covid, tem que ser o especialista. Ou um infectologista ou um pneumologista. Né? Se você vai nas mídias, aí você vai ver que tem endocrinologista receitando remédio, tem ecografista, tem cardiologista, tem oncologista. Hoje você digita quem são os maiores, os médicos top para tratar Covid, não vai ter pneumologista. É outras áreas. Os bambambam hoje que estão na mídia, é oncologista, eu digo, mas só um pouquinho. Esse pessoal nunca entrou numa enfermaria de pneumonia. Nunca foi no ambulatório para tratar como é que eles sabem isso? Desculpe eu entrar numa questão, talvez o senhor se resguarde de falar, eu vou falar.
Não seria uma questão de popularização devido ao problema que estamos enfrentando? O especialista pode fazer isso. Sim, os especialistas, mas os outros que não são... Não aceito que um cara que não seja da área... ele está entrando não, contra a ética. O sujeito trata diabetes, como é que em 1, 2 meses ele sabe tudo sobre o Covid? Não pode. Como é que eu vou chegar lá para o plantador de tomate aqui, olha, é assim que se faz? Não dá. Eu estudei, eu li, eu sei mais que o senhor. Não tem como. A experiência que o sujeito... o tempo hoje, a terra aqui, hoje não tenho... eu não tenho essa bagagem, certo, né, para tratar essa doença. Então aconteceu isso, e aí esse pessoal, esses colegas aí, que eu acho que não são colegas, começaram a disseminar como é que se trata a Covid. Isso para mim chama-se autopromoção. E claro, eles angariaram clientela. Se eu digo assim, olha, eu trato no meu consultório, eu tenho um soro lá que eu dou, que cura. Bom, a região toda vai no meu consultório. Infelizmente, entendeu? Nós temos, então eu não faço nós isso. Temos profissionais e profissionais. Isso. Né? Não posso falar. Pessoas preocupadas com as pessoas e não se autopromover em cima do problema que está acontecendo. Isso. Tanto é que aconteceram também desvio de recursos, como não comprar equipamentos, superfaturar equipamentos. Pessoas morrendo e as pessoas gananciosas em cima de um problema agravado, né, de forma tão mundial, aparecendo aí, e algumas pessoas aprovalecidas em situações. Eu vou te dar só um exemplo de uma medicação, não vou dar o nome da medicação. Colegas aí pegaram uma medicação que era famosa, trituraram ela e fizeram os pacientes nebulizar aquilo. Só um pouquinho. O princípio básico de nebulização, você jamais pode triturar medicamento. Porque no medicamento você tem vários princípios ativos ali que você nem sabe como é que o pulmão vai reagir. Né? Você vai botar um medicamento que é para tomar via oral, para o sujeito inalar, você fazer um depósito de pó dentro do pulmão. Vai piorar. Como piorou, pacientes morreram. Então surgiram coisas assim fora da realidade. Então por isso que eu digo, se você tem sintoma respiratório grave, vai num especialista. Se você tem um sintoma cardíaco, está com dor no peito, está com náusea, vai no cardio. Você não vai no ortopedista. Cada um na sua área. Cada um na sua área. Você quebrou a perna, você não vai no oftalmologista. Ele não sabe. Eu não sei. Não. Então é isso que eu brigo. Eu publiquei muito isso no Instagram. Olha, pessoal, um dos grandes problemas que está morrendo gente é que quem está tratando a Covid não é o especialista. Você tem um câncer, você não vai no dermatologista. Eu faço uma comparação até pela minha área, né? Eu já estou 7 anos na reserva, mas continuo trabalhando nas comunidades de bombeiro, né? E a pessoa, quando está se afogando, ela se gruda naquilo que dá na mão dela. Se tu der um moeirão cheio de arame farpado, ela gruda e não larga. Ela vai para o fundo e não larga. Então, nesses momentos de enfrentamento a essas doenças, muitas pessoas se agarraram em situações que não teriam, talvez, um resultado bom, eficiente, e que desse um retorno para ela equilibrar a sua saúde novamente. Outro, sim. Antigamente, o meu finado vô, lá na década de 60, década de 50, ele viveu até na década de 80. Ele foi um daqueles que chamava-se curandeiros, né, da região. Então, tudo que tinha na erva, nos campos, na mata, nossa mata atlântica aqui, ele fazia pesquisa, ele tinha um livro daqueles que depois veio, aquelas plantas que curam, e ele cuidava de diversos tipos de problemas das pessoas e de doenças adversas, né, que aconteciam naquela região, naquela comunidade, a colônia alemã aqui do Vale Três Forquilhas, e era muito procurado. Chamava até ele de doutor. Ele era uma pessoa que não tinha formação, sabia ler, era uma pessoa muito inteligente e trabalhava com esse tipo de material e fazia os remédios caseiros. Eu acredito, sim, que tenha todo tipo de doença, a natureza tem a solução para ela. Mas é como o senhor disse, a diferença está na dose daquilo que tu vai tomar e sabendo o que tu está administrando. Ou quem tem o conhecimento daquilo para dar uma prescrição médica. O senhor sabe que as nossas horas é uma hora que nós temos de programação. Nós temos 19 horas aqui
E eu vou deixar para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu já lhe agradeço muito pela sua participação. Estaremos aqui novamente, passando para um período, convidando para trazer mais detalhamento da sua formação, do seu conhecimento para nós, que é muito importante, né? Talvez no outro programa, não precisa ser o meu, pode ser no programa da manhã, que tenha 2 horas de programação também, para conversar bastante. Então, fica à vontade, o microfone é seu para suas saudações finais. Nem vi passar o tempo, Cláudio. Isso é sinal que estava bom, né? Muito bom. Agradeço a oportunidade, né? Porque uma das minhas funções, eu não gostava muito das mídias sociais, entendeu? Instagram, Facebook, mas quando surgiu essa pandemia e eu comecei a ver tanta bobagem escrita, até por colegas, entendeu? De, puxa, eu vou ter que divulgar Vai também. ficar omisso, né? Pô, não posso ficar omisso aqui, não, é a minha área. A Covid é uma doença respiratória grave, é isso. Ela repercute em outros órgãos, repercute, mas ela é eminentemente uma doença respiratória. E quando atinge o pulmão, é aí que ela mata as pessoas, né? Mata porque ela causa insuficiência respiratória e mata porque ela dá embolia pulmonar. É por isso. Não é por outra coisa que a pessoa morre. Bom, quem é que trata isso? É o pneumo ou o infecto, que estudam isso. Esses mecanismos de doença, como é que reage o pulmão numa situação dessa, que medicação tu usa nesse momento, que situação tu usa naquele outro momento. Né? Porque tem isso também, não adianta dar os remédios na hora errada. Eu vejo muito o pessoal usando antibiótico. Não se usa antibiótico para vírus. Se piora. Sim. Fortalece. A primeira receita que eu pego dos colegas é antibiótico. Não se usa, nunca se usou antibiótico para vírus. Você se alimenta o vírus. Né? Então não se usa. Corticoide, pior ainda, ele diminui a imunidade. Se usa em determinados momentos, quando a situação está mais grave, né? E aí o quadro piorou, você pode usar. Mas quem é especialista sabe qual é o momento. Está acompanhando o quadro do paciente. É que nem ali plantou, tu sabe o momento que vai botar o fertilizante, sabe o momento que tem que dar determinado produto químico, que se você fizer errado, vai matar a planta. O momento da poda. É isso, né? Né? Tem tudo o momento certo. Não pode polinizar o maracujá antes de estar lá a floração. Não, eu vou polinizar agora, porque para evitar que... Não adianta. Eu vou tomar o remédio antes de ter a doença. Não existe isso. Se divulgou remédios para tomar antes da doença. Não pode, não existe. Senão não ia ter nem médico, não precisava. Porque, eu vou tomar insulina para não ter diabetes. Sim. Não. Eu vou fazer uma quimioterapia para não ter câncer. Não existe. Como é que vai tomar remédio antes de ter a doença? Aí piora, porque quando tem a doença, eu não tenho como usar daí. Né? Então, essa é uma doença grave. Qual é a dica prática? Agora nós temos a variante Delta que está aparecendo aí. Ela não tomou conta ainda. A gente viu focos lá no Conceição, que morreram muitas pessoas, no Clínicas, no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre. O Rio de Janeiro está bastante gente com o tal de Delta. A gente não sabe como é que vai ser aqui. Só que a gente está aproximando do verão, final de ano, Natal, Ano Novo. Né? Bom, os cuidados se mantêm, tá? E os sintomas. O Delta ele é um pouco diferente do coronavírus do primo irmão dele, né? O coronavírus antigo, vamos chamar assim, era mais perda de olfato, perda do paladar, febre alta, tosse. O Delta não, ele é mais dor de garganta, dor de cabeça e mal-estar. Garganta, cabeça e o mal-estar. Então ele difere um pouco. É mais uma gripe mesmo. Aquelas gripes contágio fortes. Mais rápido, parece, né? Ele é mais rápido, ele transmite mais, muito mais, né? Se no coronavírus uma pessoa passava para 2, né? No Delta, 1 passa para 5. Então ele dissemina mais rápido, muito mais fácil. E ataca a mesma área, pulmão e sangue. Pulmão e sangue. Né? Sempre o pulmão. O órgão de ataque dele é o pulmão. Ele gosta do pulmão. O pulmão, só para vocês terem uma ideia, a gente pensa no pulmão, não tem ideia do tamanho do pulmão. Pulmão, se você abre ele e coloca ele no chão, aberto, e estica direitinho, ele mede 70 metros quadrados. Tamanho assim de uma quadra de tênis. Esse é o tamanho do pulmão. De um adulto. Hã? De um adulto. De um adulto, 70 metros quadrados. Então, é uma área grande. Então, essa área, o vírus vai ali, você vai plantar uma terra, você precisa de uma área para plantar, né?
É mais ou menos isso. Qual é a maior área do corpo? É o pulmão. O pessoal pensa que é a pele. A pele tem 1,8 metros quadrados. Não é a pele, é o pulmão. 70 metros. É ali que ele vai. É ali que ele vai se alojar, vai semear e vai tentar se multiplicar, como um inso, assim, né, num campo. Então, os sintomas são respiratórios. Tosse que persiste muito, né, uma semana, 2, tem que procurar. E se cansou, Cláudio, cansou. Para ir no banheiro eu me canso. Corre, vai no médico. Não, se tu nunca teve nada, não tem asma. Uma sensação diferente que você não tinha. Tu não tem asma, não tem bronquite, não tem fisema. E tu começou a cansar. Nossa, para ir daqui no carro, cansei. Vai, corre. Não espera. Porque o cansaço significa que o pulmão está oxigenando num nível muito baixo. E provavelmente o vírus já está ali. Às vezes a pessoa nem percebe. Quando você faz uma tomografia, é comum. Nossa, 50% pulmão tomado. Não, a pessoa estava cansado. Por isso que o pessoal, quando vai numa emergência, ele já vai para UTI, porque 70%, 80% pulmão tomado. Já foi tarde. Já foi tarde. Porque ele cansou, não, isso aqui não estou muito disposto, aí no outro dia está mais cansado. Não espera. Se é uma dica que eu posso dar aqui para a comunidade, é essa. Não, cansou, vai. Não dá para brincar, porque assim, ó, no momento que você vai para um hospital e você é entubado, eu não gosto de entubar ninguém, porque a chance de ela sair é muito pequena, é 20%. De 10 que vão para UTI, 8 ficam, 8 morrem. Só 2 se salvam. Tu vê só. Para essa doença. Então é muito alto, né, Cláudio? Imagina, tu entrou ali na UTI. Vou ter que te entubar. Tu já sabe, tu tem 8%, entendeu? 80% de chance que tu já não vai sair dessa. Então não pode deixar chegar nesse ponto. Não adianta ficar tomando remédio em casa. Não adianta ficar indo no clínico, no posto. Eles não vão saber isso. É uma doença com muitos detalhes. Quero que o senhor passe seus contatos. Quem está nos assistindo, anote aí. Para consultas, né? Certo. Eu vou passar um telefone que é até de urgências, entendeu? Pode ligar a qualquer hora. Que é o 9842-503-40. Eu tenho uma secretária, chama-se Priscila. Ela atende qualquer hora. Por quê? Porque nessa doença não dá. Bom, sábado você está cansado. Bom, só vou segunda lá. Bom, segunda você morreu. 9842-503-40. Pode mandar o WhatsApp, pode ligar, ela atende. Né? Então, nesse período de pandemia, a gente atendeu 24 horas. O pessoal anotou aí, então, né? É um atendimento telefone de urgência. Dr. Carlos Villanova. Para esse tipo de doença, não dá para esperar. Não dá para brincar. Não pode. Então, a gente vai ficar atento agora. Nós estamos num bom momento. Eu falei agora coisas ruins, vou falar coisa boa. Nós estamos num bom momento agora, viu? A mortalidade caiu muito, as internações caíram muito, a gente está vendo isso no Brasil inteiro, tá? Isso é bom, significa que a vacina está fazendo efeito, que é bem claro, a gente vê o momento que começou a vacinar, o momento que começou a diminuir as mortes, começou a diminuir as hospitalizações. Eu, em março, abril, agora, eu atendia de 10 a 15 por dia com Covid grave. Corria assim que nem um... Hoje, eu atendo 3, 4 por semana. Viu? Diminuiu bastante. Tá bom, né? Outra coisa que já estamos encerrando, até passamos uns minutos, né, Vilmar? Mas já vamos encerrar. O que acontece? Que as pessoas também têm que saber que a Covid é um tipo de doença, é uma das que mata. E tem as várias outras também que matam as pessoas. Então as pessoas também não devem relaxar com relação aos outros tipos de doença, achando que pode fazer tudo também decorrente, que agora está vacinado. A gente está aqui, é um momento de passagem, nós temos um tempo, um período, queremos viver bem e ter qualidade de vida. E para isso nós devemos nos cuidar e nos prevenir. E ouvir pessoas especialistas, conhecedoras de causa, como o Dr. Carlos Villanova, que esteve conosco. Nós agradecemos muito a sua presença. E conforme a minha esposa falou aqui, né, que Deus lhe abençoe ricamente o seu trabalho, a sua profissão e a sua família e todos os seus cooperadores.
estamos encerrando a programação. Obrigado, Vilmar, obrigado, dona Andréia, e a todas as pessoas que estão nos assistindo pela programação Segurança Pública e os seus valores, hoje falando especificamente em saúde, segurança em saúde. Até a próxima quinta-feira, assim Deus queira. Ele quer ser proativo e construtivo para que esse acordo seja feito e a gente chegue a um consenso. No volume de financiamento prometido em 2015 dos países ricos aos países em desenvolvimento para financiar clima. O que significa isso? Financiar a transição para uma nova economia verde com baixa emissão de gás de efeito estufa. E uma das metas do Brasil é zerar os gases de efeito estufa, ter emissões líquidas em 2050. Então, a ideia é negociar com os outros países, chegar a um consenso para que todos participem desse grande desafio, ter emissões líquidas em 2050, zero. A ideia, ministro, também é mostrar o que o país tem feito de forma integrada pela preservação do meio ambiente? Também, a ideia na COP do Clima é ter um stand, vão ter 2 stands, um stand presencial sendo feito em Glasgow, que acontecerá em Glasgow, na Escócia, e um estande virtual aqui em Brasília, que será transmitido diretamente para dentro do segundo estande que nós vamos ter em Glasgow. O estande que nós vamos ter são 200 metros quadrados, com 2 áreas de apresentação. Por que nós escolhemos isso? Para você poder vir até Brasília e apresentar um caso real de sucesso dentro de Glasgow. Ele vai ser transmitido diretamente e vai poder interagir com a gente de Glasgow a Brasília. Levar o maior número de casos de sucesso de proteção de floresta e de baixa emissão de gases de efeito estufa. Agora, ministro, o Brasil vai defender na COP a regulamentação do mercado global de carbono, que basicamente beneficia os países que não poluem ou que reduzam aí suas emissões de carbono. Como é que o Brasil pode se beneficiar desse mercado? O Brasil pode se beneficiar porque quando você exportar crédito de carbono, o que significa isso? O Brasil provavelmente vão ter projetos que vão conseguir gerar crédito de carbono durante